Buenas, gurizada! Cristiano Fetter por aqui. E, como diz o título desse episódio, tem dia que é noite. Pois é, a gente se prepara, né, para uma prova, passa lá meses de dedicação, às vezes, faz o ciclo tudo certinho, não perde treino, cumpre tudo que foi programado, mas o motivo que acaba acontecendo, a prova que a gente tanto tinha expectativa não sai como a gente gostaria. E isso acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam. Como treinador, eu acabo tendo, obviamente, acesso a muitos alunos, muitas expectativas, muitos tipos de ciclos de prova, né, nesses últimos mais de 10 anos aí treinando pessoas. E o que eu vejo é que o atleta, né, óbvio, quando o atleta acaba se frustrando em um dia de prova, aquilo acaba o mundo dele, né? E eu tenho lido bastante sobre a parte psicológica, enfim, e eu li um livro chamado A Cabeça do Campeão. E tem uma passagem ali que o Rafael Nadal, ele tem uma regra de pelo menos 24 a 48 horas, dependendo da derrota, né, que ele tem. E ele não toma nenhuma decisão pelo menos 24 a 48 horas, né, dependendo de como foi, dependendo de como foi a derrota. Por quê? Porque ele precisa metabolizar, né, vamos dizer assim, a derrota. E, cara, eu tenho refletido sobre isso, porque vocês sabem aqui, quem ouviu o meu relato aí de Caravaggio, eu tive um dos ciclos de treino mais legais, assim. Tudo estava absolutamente perfeito, né? Os treinos estavam saindo, eu não quebrei nenhum treino, mesmo estando 30 graus e com calor absurdo. Nunca tinha tido nenhum problema, estava motivado, não tive nenhum problema, né? Tava tudo encaixado. Inclusive na semana de prova foi tudo bem também, não teve nenhum problema, estresse ou algo que me tirou do prumo. O sono foi bom, a alimentação foi boa, tudo, absolutamente tudo, não tinha nada que eu pudesse pensar que iria me desestabilizar na prova ou qualquer coisa parecida. Mas, depois de meses de treinamento, chegou no dia da prova e a prova foi completamente diferente daquilo que eu havia planejado e treinado, né? Por quê? Porque a prova se encaminhou para outros lugares, né? Para outros lugares. Isso até comentei com um aluno. É engraçado porque, passei meses, né, treinando. Eu fiz 4 ultras antes de ir para a prova de 100 km, né? Nessas 4 ultras que eu fiz com diversas dificuldades muito maiores do que a da prova, né? Cansado de semana de treino, enfim, com um contexto bem diferente, eu não tive nenhuma quebra
eu não tive nenhum problema estomacal, eu não tive cãibra, eu não tive dor limitante em lugar nenhum do corpo. Que quando chegou a prova, especificamente, eu tive dor em um lugar, né, na perna que eu nunca tinha tido na vida. Não é no ciclo de treino. Não. Eu nunca tinha tido na vida. Né? Em 15 anos, sei lá, correndo, eu nunca tinha tido aquela dor, o que é completamente fora do padrão. E por que eu estou colocando esse exemplo, né, como ilustrando? Porque, cara, por mais que a gente treine, né, certinho, cumpra todo o ciclo de treinamento, e eu, como treinador, é óbvio, eu tento montar os treinamentos para que o atleta sempre chegue da melhor forma possível, né? Só que, cara, infelizmente, nem sempre as provas que a gente vai fazer vão ser perfeitas, ou elas nem sempre vão corresponder à nossa expectativa. Às vezes, vai chegar lá e vai ter algum problema fora do padrão. Mas beleza, por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Bom, a gente tem alguns indícios, algumas coisas que a gente pode refletir sobre. Tem uma frase muito bacana que eu li no livro, que é assim: não é a experiência que nos ensina, é refletir sobre a experiência. Ou seja, o que aconteceu na tua prova, ou no teu ciclo, ou nos teus treinos, enfim, a gente precisa pensar sobre isso e refletir sobre isso para realmente adquirir mais artifícios para não errar numa próxima vez. Mas por que isso acontece, né? Existem algumas coisas, né, de novo, que a gente pode refletir. Quando a gente vai para uma prova, né, a gente normalmente, né, na grande maioria das vezes, a gente sai do nosso lugar, a gente sai da nossa casa, a gente sai da nossa cama, a gente sai do nosso padrão de comida, a gente sai da nossa rotina, a gente se afasta de pessoas importantes, a gente vai conviver com outras pessoas, né? Boas ou ruins, enfim, independente, mas a gente vai conviver com outras pessoas que têm outras manias, a gente vai dividir quarto, a gente vai dividir ambiente, etc, etc. E todos esses fatores, por mais que vocês tentem me convencer de que não, sim, eles fazem toda a diferença. Normalmente não, mas tem atletas que acham que o estresse, né, ele é só do treino, né? Então existe um estresse do treino e existe o estresse da vida, e eles não se juntam, eles não se cruzam, não existe intersecção entre esses estresses. Mas basicamente, o treinamento físico, ele nada mais é do que gerar um estresse para o corpo, para que esse estresse, depois de descanso e recuperação, forcem, entre aspas, o corpo a se adaptar e a nos gerar um nível acima do que ele estava antes, né? É assim o treinamento, é estresse, adaptação, sempre é assim. E o estresse da vida, ele entra junto nesse estresse, adaptação. Então, cara, tu foi lá, fez todo o treino, tudo certinho, polimento, bababá, bababá.
Pô, chegou perto da prova, o lugar que tu vai dormir não é bom, aí já altera o teu sono, e 1 ou 2 noites de sono ruim já alteram humor, regulação térmica, foco, uma série de outros fatores que a gente não pode, né, desvincular. Tem outras coisas, pô, vai chegando perto da prova, o próprio estresse, expectativa da prova, aumentam a nossa frequência cardíaca basal, aumentam a nossa taxa de respiração, a gente respira mais vezes, a nossa percepção de esforço fica diferente. Então, tem todos esses fatores, vamos dizer assim, fisiológicos, além do que, quando a gente come em outro lugar, pode ser que tenha temperos ali que alterem alguma coisa do nosso estômago, intestino, enfim. Então, todos esses pequenos fatores podem se juntar e um deles, né, alterar aquilo que a gente entrega na prova. Ah, mas eu nunca tive problema estomacal em uma prova. Bah, daí chega lá ou nunca tive um problema estomacal na vida. Pô, chega no dia da prova, tu tem. Ah, eu nunca tive uma dor na perna, que nem eu relatei para vocês. Nunca tive uma dor na perna naquele lugar específico. Pô, tive na prova. Eu nunca tive cãibra, mas aí tive cãibra. Eu nunca errei tal coisa, nesse dia eu errei. Cara, acontece. O importante é que a gente entenda que a corrida é um jogo de longuíssimo prazo, tá? Ah, Fetter, mas eu treinei por 3 meses para a prova. Cara, 3 meses não é longo prazo. Estamos falando de anos. Não quer dizer, eu fiz lá o ciclo para Caravaggio, tudo lindo, bababá, chegou no dia da prova, teve outras coisas que, complicaram a prova. Beleza. O que eu treinei, o que eu me desenvolvi enquanto, bem entre aspas, tá, atleta, como pessoa, isso ninguém vai me tirar. Eu já sei que eu consigo fazer um ciclo para uma prova excelente. Pô, vamos repetir isso, eu já sei como fazer, eu já sei o caminho, eu já tenho a estrada neural, né? Eu já sei como fazer. Eu só preciso replicar isso em outras vezes para que na próxima prova eu tenha um desempenho melhor. Assim como eu tive na semana passada, que foi uma prova espetacular. Né? Eu nunca corri uma maratona tão fácil na minha vida. Fácil? Cara, peraí. Correr uma maratona fácil, para mim, Cristiano, é uma coisa que eu não pensava. Para mim, maratona sempre vai ser difícil. E eu corri uma maratona extremamente fácil. Extremamente fácil. E aí depois foi até ultra, mas enfim, estou falando aqui da maratona. Então o que eu queria refletir aqui com vocês é que vai ter dia que é noite. Vai ter dia que tu nunca sentiu a panturrilha na prova e naquele dia tu sentiu. Mas, beleza, a gente vai acabar a prova, parar, refletir sobre essa prova, ver se existe algum ponto de ajuste que a gente precise fazer
se existe algo a mais que a gente pode observar no nosso treinamento, né? Porque, beleza, pô, meu caso aqui específico, senti uma dor ali na perna, bababá. Pô, próximo ciclo eu posso dar uma observada a mais num fortalecimento daquela musculatura. Eu tive problema estomacal. Pô, será que se eu cuidar da minha dieta ou mudar ou fazer alguns outros testes de suplementação vai ser melhor? Eu tive cãibra. Pô, por que eu tive cãibra? Pô, será que eu tenho que melhorar um pouco mais o fortalecimento? Será que é hidratação? Será que é suplementação? Será que é eletrólito? Ou será que tem um outro componente aqui, né? Que é o componente psicológico da prova. Componente psicológico. Pô, eu fui para a prova com uma expectativa e, passou por mim um atleta que eu sempre ganho e ele passou por mim e aí eu me desmotivei na prova. Pô, será que não foi daí que tu começou a sentir a panturrilha? Será que não foi daí a dor na perna? Será que não foi daí o problema estomacal? Será que não foi daí as cãibras? Porque a mente ela está conectada diretamente com o corpo. Tem um artigo que eu coloquei ali no Substack, eu fiz ontem, tá? Eu escrevi ontem sobre um estudo. E nesse estudo, os cientistas eles falam de tesão. Eu coloquei como tesão, mas é o prazer da prova. O prazer de estar na prova. O prazer de estar correndo. Quando a gente não tem prazer de estar correndo, a gente quebra. Olha que loucura, tu vê que é tão óbvio isso, mas, pô, aconteceu alguma coisa ali na tua prova que te desmotiva, te tira o prazer da prova. E quando te tira o prazer da prova, a tua mente começa a mandar sinais para o corpo para que ele pare. E como é que a mente vai fazer isso? Pô, ela te dá cãibra, ela te dá dor, a tua percepção de esforço fica muito pior porque tu não tem prazer nenhum naquilo que tu está fazendo. Então, todos esses fatores aí que eu estou comentando ao longo de todo esse bate-papo aí com vocês, a gente precisa refletir, pensar, fazer uma análise, né, pós-prova, o que a gente pode fazer aqui para melhorar? Gurizada, corrida, né, o treinamento de corrida, ele não é o TikTok, não é o TikTok. A coisa tu não faz hoje e melhora amanhã, demora. Cara, os caras tem atleta que vem me procurar, professor, daqui a 2 meses, não sei o que, aí faz 2 meses, não dá, então vou parar de treinar. Cara, não é assim. A corrida é longuíssimo prazo, a gente precisa ir adaptando. Tu vai pegando experiência, vai refletindo sobre a tua experiência na prova, e tu não erra na próxima, e tu começa a ter mais repertório, tu começa, isso eu já senti, eu já sei como lidar com isso. Cara, um monte de oportunidade ao longo das provas para tu ir evoluindo para outras provas, né? Cara, o mundo não acaba quando tu tem uma prova ruim. Vai ter outra prova na semana que vem, no mês que vem, daqui a 2 meses. Então, assim, eu sei que tem dia que é noite, mas assim, se tu fizer uma boa reflexão, pensar, treinar certinho, etc, eu tenho certeza que na próxima prova, numa próxima oportunidade que tu vai ter, e tu vai ter outra oportunidade, vai ser melhor.
Então, espero ter feito vocês refletirem, porque eu tenho certeza que aí do outro lado tem alguém que já teve uma prova ruim. Todo mundo já teve uma prova ruim, onde se sentiu mal, onde teve algum problema, e o mundo não acabou. Tem outra prova que tu vai te sentir bem, a próxima prova tu vai te sentir melhor, a próxima prova tu vai ter mais repertório. Lembre, corrida é longo prazo. Anos e anos e anos e anos e anos, vocês ainda vão estar correndo. Se fizer as coisas direito, né? Mas vão estar correndo. Cara, tinha erros que eu cometi há 10 anos atrás que eu não cometo agora. Cometo novos erros, vamos dizer assim. Não cometo os mesmos. Eu criei repertório, eu criei experiência. Eu já sei como lidar com um monte de coisa. Mas não com todas. E ainda tem outras que eu vou descobrir talvez só no dia da próxima prova. Então, gurizada, fica essa reflexão aí para vocês, para pensarem, para refletirem e compartilhem com os seus amiguinhos e quem chegou no final. Pô, me dá uma moral, marca ali no story do Instagram, me manda um direct, diz que está ouvindo, faz crítica, comentário, sugestão, sei lá, qualquer coisa, para a gente ter um contato, né? Para a gente ter uma troca de ideias aqui, certo? Beijo para vocês e até a próxima!